Muito boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É uma satisfação, mais uma vez, podermos, conectados nessa onda do amor do nosso Mestre Jesus, fazer algumas considerações sobre o seu Evangelho. Esperando sempre que todos estejam nesse momento em seus lares, sob a proteção dos obreiros do bem, gozando todos com seus familiares a saúde, a harmonia e a paz. Nós temos, então, como incumbência, fazer uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, sobre a égide do codificador Kardec, mais especificamente no capítulo 21, item 4 do Evangelho segundo, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos falsos profetas da erraticidade. Esse capítulo 21, para que nós lembremos, ele está bem prescrito em Moisés, em Lucas e em Mateus. Em Mateus, no capítulo 14, versículos de 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Em Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. E em Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. E nessa, mais especificamente em Mateus, o Cristo recomendando-nos para que nós nos guardássemos dos falsos profetas, porque eles teriam a cobertura de ovelhas, mas seriam lobo rapazes. Mas, especificamente, a matéria do nosso estudo, dos chamados falsos profetas da erraticidade, é a mensagem que foi ditada ao codificador pelo Espírito Erasto, o discípulo de São Paulo, que foi ditado em Paris no ano de 1862. É muito atual esse dizer de Jesus, porque nós chegamos num tempo em que a Terra experimenta os estertores do planeta de expiações e provas, havendo a necessidade, então, de fazer com que esses tempos novos, tão anunciados por Jesus, possam ser efetivamente iniciados. E eu digo que são atuais as palavras de Jesus, principalmente nesse quesito, porque nós chegamos num tempo em que, como ele predisse, a fé de muitos está a esfriar. E essa dificuldade de entender o momento atual faz com que muitos daqueles que tinham a possibilidade do exercício do ensinamento crístico, encontrando-se sitiados nos seus lares, fora da interação social, entram em verdadeiros momentos de depressões, experimentam toda sorte de dúvidas, de anseios e, acima de tudo, de verdadeiro pânico, tendo em vista esse bendito vírus que, nesse momento, assola a humanidade terrestre. E nós sabemos que, em todos os tempos, nós tivemos os profetas. E os profetas quase sempre dito como pessoas que tinham a sua iluminação e a sua capacidade de ter uma presciência do futuro. E essa presciência era ditado àqueles que eram o alvo da sua fala através da intuição e mesmo através de revelações que traziam, sobretudo, eventos futuros de grande significação quer seja para um grupo social ou mesmo para todos os seres viventes. E esse aspecto é interessante porque até Jesus teve, antes da sua estada entre nós, a sua vinda sendo, de certa forma, anunciada por esses profetas. Mas ele, depois da sua vinda, não conseguiu ser reconhecido
como profeta, nem entre os seus, e nós estávamos a comemorar, em semanas próximas passadas, o evento da sua crucificação. Mas, acima de tudo, a possibilidade de vencer a morte através da sua ressurreição. Mas quando eu disse que esses profetas, eles têm essa possibilidade de fazer, através da intuição ou da revelação, esses eventos futuros, muitos são aqueles que buscam, acima de tudo, fazer com que o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua cupidez, os seus desejos e os seus sentimentos menos dignos utilizem-se da fé dos crentes para a propagação de verdades duvidosas. E muitos desses anúncios, logicamente, eles não fazem ou não têm nenhuma possibilidade de fazerem jus a criaturas que trazem a sua mensagem vinda de Deus, através dos servidores de Jesus, e principalmente dos espíritos comprometidos com a chamada evolução de todos nós que, nesse momento, mourejamos na carne. Então, o Cristo disse àquela época que muitos, ou que no final dos tempos, muitos seriam enganados por essa legião de espíritos descompromissados com o amor. E aí é que nós temos, infelizmente, o registro de uma série de religiões que buscam, ou de pretensos seguidores de Jesus, imiscuído em várias religiões que buscam trazer verdades novas, quando tudo já está escrito e já está dito por Jesus. Mas esses profetas da erraticidade é que são os verdadeiros comandantes dessas predições ou dessas revelações que nos conduzem, muitas vezes, ao abismo. Mas o mestre sempre nos dava, né, uma oportunidade do entendimento de que a sua mensagem ela é muito simples e muito clara, porque ela é baseada no amor, no perdão e na caridade. E ele nos dizia que nós conheceremos a árvore pelos frutos que ela tem a possibilidade de nos dar. E Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ele fala sobre o ensino universal dos espíritos, nos dando o entendimento de que essas chamadas verdades ou essas revelações, ao tempo presente, elas nunca são circunscritas ou exclusivas de um grupo só. Imaginemos que ele escreveu isso no ano de 1863, quando estava preparando o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Então, atualíssima essa sua fala, porque naquela época o Espírito de Verdade disse que era melhor que ele rejeitasse 100 verdades do que admitisse uma mentira. E quando a gente vê que esse ensinamento dos espíritos, ou seja, essas falas dos espíritos, elas são circunscritas num ambiente muito maior, para que nós tenhamos a capacidade de entender que elas saem de diversos pontos e não são exclusivos de um grupo só. Nós trazemos como exemplo 2 obras recentemente lançadas no ano de 2021. Uma é da abençoada Lavra Mediúnica do nosso irmão Carlos Bacelli, chamado Um Novo Mandamento Vos Dou, ditado pelo nosso irmão Inácio Ferreira, e a outra, uma obra do nosso irmão Divaldo, em que Manuel Filomeno de Miranda traz
essas reflexões no rumo do novo mundo de regeneração. São obras que falam do momento atual, fazendo uma alusão à pandemia, dando como pano de fundo a ideia de que a divindade está usando o mal, que é o vírus, para que possa se combater o mal, que é, acima de tudo, o materialismo ou a condição equivocada do homem na Terra nesse momento, através do seu niilismo, ou seja, do nada, da teoria do nada, ou a teoria do gozo momentâneo, ou apenas a dilapidação de patrimônios, a escravização mental de grupos, através da religiosidade e através, sobretudo, de pessoas que não creem na possibilidade de que Jesus tenha estado entre nós e tenha nos passado essas reflexões, acima de tudo, esses ensinamentos que nos dão a possibilidade de seguir no caminho que nos conduzirá, não à felicidade eterna, mas a possibilidade de retornar ao seio do Criador, vivendo na harmonia, no amor, no perdão e na paz. E quando nós falamos dos falsos profetas da erraticidade, alguns livros refletem que nós hoje temos, aliás, Francisco Cândido Xavier, no final da década de 1950, nos trazia a informação de que os umbrais ou as regiões trevosas estariam sendo abertas para que alguns espíritos recalcitrantes do mal tivessem uma derradeira oportunidade de se sensibilizarem no bem. Porque se não tivessem essa capacidade de serem sensibilizados, eles haveriam de ser expurgados do planeta Terra, em cumprimento ao dito por Jesus, muito bem explorado pelo nosso irmão João, no Apocalipse, que dizia que o pranto e ranger de dentes seria um quadro muito tímido para falar dos sofrimentos que esses espíritos experimentassem. E nesse foco nós vamos fazer, então, uma alusão aos chamados profetas da erraticidade. Nós acompanhamos, nos dias atuais, um sem número de, por exemplo, igrejas neopentecostais que buscam a apresentação de um modelo diverso de ser temente a Deus. E nós sabemos que muitos desses, hoje chamados profetas, ou profitentes dessas doutrinas, como pastores, como enviados dessas religiões, eles obedecem a tramas muito bem urdidas na espiritualidade inferior, onde esses espíritos que têm conhecimento da lei, e muito. Lembremos que Cristo, quando foi tentado no deserto, quem o tentou tinha conhecimento de toda a lei até então descrita. Então, eles conhecem muito bem a lei. Mas, como eles estão numa guerra constante contra Jesus, em última análise, esses espíritos tensionam vencer Jesus e bani-lo, fazer o banimento completo dele da face da terra. E não foram poucas as tentativas. No evento infeliz da crucificação de Jesus, depois daquele julgamento infame, pensavam eles que, matando o homem, a palavra seria extinta. E o efeito foi justamente o contrário. Foi a propagação do ensinamento crístico, de boca em boca, varando territórios, alcançando nações inteiras. Mas hoje, de forma muito mais complexa,
A espiritualidade inferior tem, nesses seus chamados profetas da atualidade, membros que trabalham numa vulgarização de Jesus e da divindade. Isso pode ser comprovado, a nossa fala, isso aqui não é crítica, é uma reflexão. Porque a concepção da religiosidade é de que se constituem caminhos que conduzem a Deus. E mesmo nessas igrejas equivocadas, existem crentes que, se não se encontrassem como profetentes daquelas religiões, estariam no crime ou estariam fazendo uma série de equívocos nas suas vidas, e que lá, pelo menos tendo, como eles colocam, esse Deus muito similar ao Deus de Moisés, o Deus vingativo, nem que seja por esse temor, tentam seguir, de certa forma, os ensinamentos dessa divindade. Mas essas igrejas professam, por exemplo, que pode-se adquirir alguns souvenirs que, de certa forma, são ligados a Jesus. Então, imagina que algumas dessas religiões dizem que nós podemos adquirir a água do Rio Jordão e que essa água tem um condão santo. Imaginemos que eles conseguem vender extratos, pedaços, pedriscos de locais onde Jesus teria feito algum tipo de pregação. Imaginemos esses souvenirs com areias que são vendidas, e essas areias, segundo eles, foram retiradas de caminhos em que o Cristo caminhou. Colocam o nosso Criador como um Deus venal, que, para que nós consigamos alcançar qualquer tipo de graça, nós temos efetivamente que desembolsar dinheiros. Então, indo contrário senso ao que Jesus nos disse, né? Porque na segunda-feira dita santa, uma das principais pregações feitas por ele lá em Jerusalém, no templo, foi quando deram espaço para os do povo que tivessem mais de 30 anos pudessem falar. Jesus deu uma fala que contestou veementemente o templo, porque eles pediam o sacrifício dos animais na época da Páscoa. E Cristo disse que o sacrifício mais agradável a Deus seriam os nossos maus pendores. Então, vejamos que Deus não quer o nosso dinheiro, como essas religiões professam. Dia desses, num estádio muito conhecido do nosso país, aquelas cenas que muitos ficam a pensar sobre esses chamados profetas do Apocalipse, quando sacos de dinheiro eram recolhidos das pessoas que ali estavam a professar a sua fé, com a promessa de que Deus, quanto mais eles doassem, mais Deus atenderia aos seus propósitos. Então, é um Deus cambista, né? Se não dá, não recebe. E, acima de tudo, concitando a todos numa fé cega, aquela fé raciocinada, proposta por Jesus, e trazida pela religião ou pela doutrina espírita, ela fica num plano secundário com relação a essas religiões. Mas, como nós dissemos, muitos desses apóstolos do Apocalipse, eles são manuseados por essas entidades que ainda não experimentam a luz. E eles têm, então, nesses seus
pastores, apóstolos, pessoas que estão cada vez mais fazendo, mesmo citando textualmente o Evangelho de Jesus, mesmo citando as obras da lei, do livro da lei, enquanto a sua boca fala de uma coisa, o seu coração e os seus atos são totalmente contrários ao que está sendo dito. E nesse livro do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, fica muito bem claro que essas hostes estão agora nos estertores da sua participação na Terra, porque eles estão tentando de todas as formas, e a pandemia não é uma oportunidade melhor que eles poderiam alcançar, porque restrito nos próprios ambientes, as criaturas buscam, acima de tudo, no seu desespero, elas buscam a divindade e não entendem ainda que o propósito de Deus para cada um de nós nesse momento é essa reflexão. Tá? Porque o que nós mais, e a doutrina espírita é muito pródiga nesse ponto, o que nós mais precisamos fazer é nos conhecer. E esse autoconhecimento que nós poderíamos estar a fazer nessa época de recolhimento social é justamente buscar a reflexão de o que nós temos feito em relação à nossa possibilidade de melhora moral. Essa reforma íntima, onde eu, olhando o ensinamento de Jesus, eu tenho a condição de fazer uma reflexão de qual tem sido a minha conduta em relação ao que Jesus nos deixou como grande legado. E hoje, esses profetas que nós dizemos do Apocalipse, eles não se encontram só nas religiões, né? Infelizmente, nós tivemos na expressão da chamada arte uma participação ativa dos nossos irmãos das regiões sem luz, para fazer com que, cada vez mais, a destruição da família, né? A banalização da vida. Nós tivemos, no Carnaval do ano de 2020, no Brasil, e alguns hão que se lembrar disso, uma agremiação de samba de São Paulo colocou num desfile a figura de Jesus sendo chicoteado por um ser de chifres, dando a entender no tempo todo da supremacia daquele ser sobre Jesus. Então, numa mensagem subliminar agressiva, em que muitos dos criaturas que estavam ali sequer se espantaram com aquele quadro horrível, né? Fazendo uma alusão à data próxima passada, era como se nós estivéssemos ali próximo da residência de Pôncio Pilatos, aquela turma ensandecida, quando entre Jesus e Barrabás nós, a humanidade, fizéssemos a condenação de Jesus, em que pese toda a sorte de equívocos e crimes cometidos por Barrabás. E nós temos também os chamados profetas do Apocalipse, sobre a égide de uma musicalidade nova e atual, músicas basicamente ensandecidas, que pelo ritmo frenético remete geralmente a danças das mais variadas espécies lascivas, que fica muito distante daquilo que Kardec nos traz como música divina ou música espírita. Os acordes são totalmente desviados daquilo que se tem como harmonia, e principalmente as letras fazendo um chamamento, uma apologia aos desregramentos de toda sorte.
alguns filmes que dizem-se artes, né? Algumas novelas, enfim, a manifestação da busca apenas o prazer do mundo e simplesmente esperar que os dias felizes são aqueles que nós temos a possibilidade de fruir todos os prazeres do mundo, não importando os meios para consegui-lo. E mais que isso, esses chamados profetas do Apocalipse buscam fazer uma verdadeira histeria coletiva através das chamadas mídias sociais, onde buscam fazer com que ondas vibratórias negativas busquem, acima de tudo, a disseminação de doenças mentais, de doenças físicas, enfim, de doenças de todos os matizes. Esse chamamento, o nosso irmão Odilon Fernandes também traz nesse livro que nós falamos, numa conversa chamada Grupo dos Seis, em que está lá Dr. Inácio, Maria Modesto Cravo, Paulino Garcia, Domingas, Manuel Roberto e Odilon Fernandes, que é chamado mentor dessa turma. Ele traz uma reflexão muito importante a respeito desses dias que nós estamos a viver, dessa chamada guerra que nós estamos a participar. Nesse momento em que o planeta necessita passar por essa transformação e que muitas das mentes não estão ligadas na possibilidade que nós todos temos, principalmente nós, os espíritas, que já temos o conhecimento de que, como passageiros temporários dessa terra, nós temos a possibilidade de nos ligarmos às forças do bem ou não. E, como eu falei das religiões neopentecostais, falei da manifestação desses chamados profetas do Apocalipse nas letras, na arte, na tecnologia, por que não falar também da nossa doutrina espírita? Nesse momento, chove infelizmente, de irmãos nossos que não têm aquela preocupação de se ligar à espiritualidade superior, e muitos sendo instrumentos dessa espiritualidade inferior na divulgação de chamadas notícias do além. Alguns trazendo como se fossem verdadeiros profetas do Apocalipse, também notícias das mais temerosas, em que não se preocupam em fazer com que, acima de tudo, a confiança nossa em Jesus, a confiança nossa que a espiritualidade superior se encontra de olhos bem abertos. O próprio Cristo convocou de várias esferas dos mundos, das diferentes galáxias, espíritos de escola a participarem desse momento tão importante que a Terra está a viver. Nesse momento em que essa separação do chamado joio, trigo, fazendo aqui uma alusão à parábola de Jesus, nós temos, então, através do anjo Ismael, que é um dos espíritos crísticos que tem uma responsabilidade grande sobre essa terra, e nesse livro, no rumo do mundo de regeneração, nós temos uma fala de Ismael muito profunda, falando desse momento em que nós, a humanidade terrena, muitos de nós não nos apercebemos da gravidade desse momento. Então, nessa tentativa última desses espíritos que não experimentam ainda a luz, e que eles têm ainda, mesmo sabendo do seu exíguo tempo para a implantação dessa sua, aspas, vitória, tem tentado comprometer a maior quantidade de mentes possíveis aos seus propósitos.
Se nós observarmos o número de suicídio, principalmente de jovens que têm sido levado a efeito nos últimos dias, o desespero de toda sorte que tem assolado a tantos, e muitos de nós somos levados de roldão exatamente naquela faixa vibratória que nós, os espíritas, sabemos que não é a ideal. Então, muitas casas espíritas fechadas, muitos médiuns, ao invés de contribuírem com as suas preces, com o seu recolhimento, com a equipe espiritual que necessita de socorro. Um dos grandes pedidos que Bezerra de Menezes fez na psicografia, na psicofonia do nosso irmão Divaldo, em data próxima passada, foi para que nós nos preparássemos para, em desdobramentos, auxiliarmos no socorro aos nossos irmãos vitimados pelo Covid-19. Porque são verdadeiras legiões de desencarnados que não se ativeram durante a sua vida física na possibilidade de serem vitimados por esse terrível vírus e muito menos de prematuramente deixar a sua vivência física. Então, no chamamento de Bezerra para que nós estivéssemos atentos e prontos para auxiliar, a resposta que os espíritos nos dão é que tem sido pequena de nós, os espíritas, comprometidos com esse trabalho. E nisso, enquanto Jesus está dizendo para nós, olha, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for o motivo do escândalo. Então, na reflexão que nós fazemos é que, nesses dias que correm, esses verdadeiros escândalos e insanidades que são perpetradas no nosso dia a dia, né? Então, muitos de nós preocupados apenas com os eventos políticos, né? Enquanto muitos daqueles que deveriam fazer com que as suas responsabilidades enquanto gestores públicos fossem minorar a dor dos seus irmãos, infelizmente, grandes quantidades, grandes somas de recursos desviados para os bolsos dessas criaturas. Pensam eles que as suas vidas serão eternas. Serão sim, porque essa é a promessa de Jesus. Mas o sofrimento desses seres, eles serão medidos, alguns, por milênios. E nós, sempre atentos, né? Então, não nos esqueçamos que a grande possibilidade que Jesus nos dá, enquanto filhos de Deus, e principalmente enquanto sabedores das revelações do Consolador, que é a doutrina espírita, não devemos nos ligar à espiritualidade inferior, a não ser em socorro dos nossos irmãos que experimentam sofrimentos. E lá, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, tem uma reflexão muito interessante a respeito da obsessão e nos tipos de obsessões. Então, muitos de nós, espíritas, também estamos a viver uma obsessão coletiva no momento em que nós estamos presentes e no momento em que nós estamos sendo chamados ao exercício de todas as nossas possibilidades. Quer seja no Instituto da Prece, nós, particularmente da nossa casa, do Sebastião Mártir, temos lá os nossos trabalhos que estão sendo levados a efeito às terças, quartas, quintas, sextas e sábados, na Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier. Não temos nos furtado aos nossos compromissos, indo ao encontro dos nossos irmãos que experimentam as dificuldades de todos os matizes. Não é apenas agradecendo a Deus por mais um dia que vivemos, mas simplesmente vendo nesse dia que nos foi concedido pelo Criador qual o bem que nós temos a fazer para os nossos irmãos que experimentam dificuldades. Não temos tido muito, né? Mas nós conseguimos distribuir nessa pandemia um pouco mais de 1.000 cestas básicas aos nossos irmãos que experimentam dificuldades.
E não estamos fazendo assistencialismo, pelo contrário. Muitos dos nossos irmãos e irmãs que frequentam o centro nos trazem quadros de famílias passando dificuldades enormes. Então, eles próprios fazem essa triagem e nós, de acordo com as nossas possibilidades, vamos tentando socorrer a todas essas criaturas. A bendita sopa Francisco Cândido Xavier, aqueles que nos auxiliam tanto na doação dos mantimentos, na preparação da sopa, na confecção dela e na distribuição, tem vindo pelas ruas. Quantas pessoas estão experimentando dores de todos os matizes? Então, que os nossos irmãos que ainda experimentam um pouco de sombras não sejam os inspiradores do nosso trabalho, mas sim que médiuns do quilate de Francisco Cândido Xavier e tantos outros, né, que passaram por essa vida sejam as pessoas com as quais nós nos ligamos, os espíritos os quais nós tenhamos a capacidade de nos afeiçoarmos. Porque, como disse Francisco de Assis, é muito melhor consolar do que procurar o consolo. Então, é muito melhor socorrer nesse momento, porque sempre fica um pouco de perfume na mão que distribui rosas. Então, a nossa reflexão era essa. Os falsos profetas estão aí, mais presentes do que nunca. Não é só na nossa religião, na doutrina espírita, nas religiões neopentecostais, não é só na arte, na música, na tecnologia, mas eles estão presentes. Então, que a nossa contribuição com Jesus seja não só nas nossas preces, não só nas nossas vibrações, mas sejam, sobretudo, na vivência, no bem, no amor, na caridade e no perdão. Era o que tínhamos, meu irmão PC. Sivaldo, fez uma viagem muito interessante. E até eu queria colocar uma situação, Sivaldo, de você foi assim um pouco a época de Jesus, trazendo aquilo que acontecia naquela época sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e nos nossos dias. E, se fosse possível, fazer uma consideração, porque nos parece que os interesses que nos movem a, de repente, dar energia a esses profetas da erraticidade, me parece que são, de certa forma, os mesmos. Nós estamos aí há mais de 2000 anos da vinda de Jesus e nós damos, você falou da música, você falou da arte, né? Tudo dá energia a essa situação que nos afasta do Cristo. E nos parece que são os nossos interesses ainda também no processo equivocado. Alguma consideração sobre isso? Perfeito, Paulo César. Muito interessante a sua observação. Então, você imagina que a época de Jesus, nós tínhamos o seguinte: pela celebração da Páscoa, Jerusalém recebia 10 vezes mais pessoas. E era a época que o templo mais lucrava, porque as pessoas tinham que fazer, então, as suas oferendas, que nada mais eram do que imolação de animais. Então, o que tinha mais dinheiro, ele levava uma reis, o remediado levava uma ovelha e o desprovido levava uma ave. Esses animais eram sacrificados numa área do templo. O dinheiro para comprar o seu dinheiro era impuro, você tinha que fazer o câmbio lá na área do templo. Os animais você não poderia levar os da sua criação, porque eram impuros. E esse material, essas carnes dos animais sacrificados à divindade, eles eram considerados impuros para o consumo, mas os doutores da lei vendiam-nos nas feiras. Então, o seu raciocínio é perfeito. Hoje nós estamos aí nos verdadeiros mercadores das possibilidades divinas, como da indulgência que a nossa Igreja Católica vendia naquela época. Você pode fazer qualquer tipo de crime,
desde que você tenha aqui a capacidade de pagar por ele, você fica isento de qualquer tipo de mácula, pecado ou responsabilidade, né? Então, hoje, as criaturas que buscam fazer o perdimento de muitos é justamente isso. O que interessa é o dinheiro. Então, por exemplo, só para exemplificar o que você acabou de me dizer, alguns remédios para intubação, hoje, na minha grande mídia, falando que alguns remédios para intubação, ou para relaxantes musculares utilizados para sedação, chegaram, alguns deles, a ter um aumento de 1000%. Então, será razoável você, como um empresário da área médica, no momento em que os seus irmãos em humanidade perecem, você fazer um aumento dessa natureza? Então, nós estamos falando de algo simples, em que a solidariedade humana deveria estar mais aflorada. Nos esforços todos para que nós atravessássemos esses momentos de mão dadas. E o que nós vemos é justamente as pessoas querendo com que os seus lucros sejam cada vez maiores. Então, aquela possibilidade da doação, né? O óbolo da viúva tão pretendido pelo Cristo a todos nós estamos fazendo exatamente o contrário. E muitos de nós não estamos a experimentar essas possibilidades. Muitos de nós estamos a ver como é que nós podemos também, a nosso turno, ter os lucros possíveis com esse momento difícil. Eu vou solicitar, irmão, que faça as considerações finais e a gente faz a nossa prece. Então, Paulo César, eu fui convidado, e me desculpe falar em primeira pessoa, quando eu comecei a minha fala no Espiritismo, uma pessoa me viu falar na minha casa e me convidou para ir à casa dele num determinado dia. E ele chegou lá, bateu na minha casa num domingo, vamos lá em casa. Ele chegou, eu e quem? Aí ele falou, olha, você fala muito bem. Eu fiz a sua propaganda para ele. Ele é um grande bispo dessas religiões neopentecostais. E o camarada foi lá me chamar dizendo que eu teria a possibilidade de ganhar muito dinheiro falando de Jesus. Eu fiquei estarrecido, foi uma das coisas. Perdi um amigo, né? Lógico. Porque eu falei, não, a minha proposta não é essa. Pelo contrário, eu devo muito a Jesus. E o que eu tenho dele é a frase que mais vem na minha memória, que ele disse em algumas oportunidades, observar que o Filho de Deus não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça. E sobre a música, já como consideração final, eu recebi um vídeo muito bonito dos nossos irmãos da Casa Rosa, lá na área de pessoas internadas com câncer no hospital de base. Eles com uns instrumentos musicais, levando aqueles irmãos. Foi ontem. Quatro instrumentistas, os médicos, levaram os pacientes e os médicos às lágrimas. Todos voluntários. Então, quando você falou da utilização da arte, né? Então, eles estão ali dando de graça o dom que receberam. A única missão deles ali, o único desejo, é fazer com que aquelas pessoas que experimentam tantas dores tivessem, pelo menos, alguns momentos de felicidade.